Para você que é iniciante no Blender 3D e que quer realizar animações de objetos por meio de transformadores, que é o Rotate, a escala e a alocação, aqui na versão 4.3 eu vou demonstrar a vocês como isso é feito de modo bem simples. Vamos começar. O primeiro passo é a gente olhar para esse painel aqui de baixo. É denominado painel Timeline, ou linha de tempo. É aqui que vão estar representado o número de frames ou quadros, como podemos definir, que irão promover o efeito de mobilidade do objeto. Essa mobilidade ela pode ser feita de três formas. Nós temos aqui na barra esquerda as ferramentas que representam Move, ou Grab, que é a ferramenta de movimentar ou arrastar o objeto. Tem a ferramenta Rotate, que é a ferramenta que vai permitir a gente fazer a rotação do objeto. E temos a ferramenta Scale, que é a ferramenta que vai permitir fazer a escala do objeto. Quando a gente utiliza essa ferramenta em conjunto com o tipo de coordenada, que pode ser a coordenada Y, X ou Z, vocês podem ver as cores dessa coordenada a partir dessa bússola que fica aqui, que é denominado gizmo. Notem que o que a gente movimentar pela linha vermelha, nós estamos movimentando pela coordenada X. O que nós movimentarmos pela linha verde, estamos movimentando pela coordenada Y. O que nós movimentarmos pela linha azul, que não está visível aqui inicialmente, nós estamos movimentando pela coordenada Z. Se eu quiser ver a coordenada Z, é só eu vir aqui em cima nesse painel onde tem a opção chamada Overlays. Clicamos na setinha e vocês vão vir aqui nessa opção Widths. E aqui em Axis vocês vão selecionar o Z, e aí vocês vão passar a ter a visão da coordenada Z, que é a linha que vem de cima a baixo, de baixo a cima. Esse é o princípio fundamental para a gente, por exemplo, se quiser movimentar o objeto, selecionando a ferramenta aqui, ou então usando a tecla G, a gente tem como fazer a movimentação do objeto. Nesse exemplo aqui, se eu selecionar a setinha verde, eu estou dizendo que quando eu pressionar o botão esquerdo do mouse sobre ela e empurrar, eu estou movimentando o objeto pela coordenada Y. Se eu selecionar a setinha vermelha, quando eu seleciono pressionando o botão esquerdo do mouse sobre ele e movimentando, eu estou movimentando o objeto pela coordenada X. Se eu selecionar azul, eu estou movimentando pela coordenada Z. Se eu quiser utilizar o atalho desse exemplo, a tecla G permite que eu movimente livremente o objeto aqui na área 3D. Se eu usar GY, eu estou movimentando o objeto na coordenada Y. Se eu usar GZ, eu estou movimentando o objeto na coordenada Z. Se eu usar GX, eu estou usando a movimentação do objeto na coordenada X. Se eu selecionar a ferramenta Rotate e selecionar qualquer círculo colorido desse, eu estarei fazendo a rotação baseado na coordenada que aparece aqui, no gizmo. Exemplo, o círculo vermelho, quando eu seleciono ele com o cursor, pressiono o botão esquerdo e movimento o mouse, eu estou fazendo uma rotação no eixo X. Se eu seleciono o círculo verde, eu estou fazendo uma rotação pelo eixo Y. Se eu seleciono o círculo azul, eu estou fazendo uma rotação pelo eixo Z. Da mesma forma, eu posso utilizar a ferramenta pelo atalho R. Quando eu uso R, eu estou rotacionando o objeto livremente, o seu ponto pivô. Se eu utilizo RY, eu estou rotacionando pelo eixo Y. RX, eu estou rotacionando pelo eixo X. RZ, eu estou rotacionando pelo eixo Z. Se eu mudo a ferramenta para o modo Scale, que pode ser representado pela tecla S de atalho, eu tenho a condição de fazer a transformação desse objeto pela sua escala. Então, se eu seleciono aqui a opção, que é a setinha quadrada com a cor verde, pressiono o botão esquerdo do mouse sobre essa setinha e arrasto, eu estou fazendo a escala do objeto pelo eixo Y. Se eu uso aqui a opção X, eu estou fazendo a escala pelo eixo X. Se eu uso o SZ, eu estou fazendo a escala pelo eixo Z. Então até aí tudo bem, vocês já viram aquelas movimentações normais de transformação do objeto. Mas vocês vão notar que toda essa modificação eu estou fazendo de modo manual. Para começar o nosso princípio básico de mobilidade ou de animação de um objeto aqui na área espacial, nós vamos apontar a nossa atenção aqui para essa janela que fica cá embaixo. Inicialmente o Blender coloca aqui 250 frames. Esses 250 frames
equivale a 10 segundos e pouco aproximado de tempo. Como é que eu sei isso, Luciano? Porque se eu olhar aqui nessa barra que fica à direita, clicando na propriedade que tem o ícone de uma impressora, que é a propriedade de saída, o Output Property, como podemos chamar, vocês vão notar que a opção chamada Frame Rate ou taxa de frames está utilizando o fator em 24 FPS. O que isso quer dizer? Que quando eu puxo essa agulha a cada 24 frames, por exemplo, aqui é o frame 24, isso irá representar 1 segundo de vida. Se vocês dividem 250 por 24, vocês vão ter aproximadamente 10 segundos e pouco de vídeo. Eu posso aumentar ou diminuir essa timeline aqui embaixo, que é a linha de tempo? Posso. Quanto menor o número de frames que aparece aqui, menor será o tempo da nossa animação. Quanto maior, maior será o tempo da nossa animação. Eu estou dizendo a vocês aqui que eu tenho 10 segundos de vídeo aproximados, porque eu tenho 250 frames. Como eu sei que a velocidade é em 24 FPS, vocês vão calcular 250 dividido por 24, vai dar aproximadamente 10 segundos e pouco de tempo. Mas eu queria fazer a metade de tempo dessa animação. Poderia dizer aqui no Start e no End que eu quero que essa animação tenha apenas 125 frames, que seria aproximadamente 5 segundos e pouco. Então eu venho aqui, vou finalizar de 1 até 125 e dou um Enter. Repare que a linha de tempo aqui diminuiu. E a agulha agora, quando eu der um player, ela vai passar até o frame 125 e ela vai voltar ao seu ciclo novamente. Eu vou utilizar aqui, a princípio, os 10 segundos normais que o Blender coloca aqui na inicialização. Vou deixar aqui em 250. Para eu poder criar animações de transformação desse objeto aqui na timeline, é preciso saber que eu tenho aqui, com o cursor na área 3D View, que é a Viewport, como utilizar um menu denominado Insert Keyframes, que é o menu de inserção de quadros-chaves de animação. Esse menu pode ser acionado nas versões atuais com a tecla K. Vocês vão ver que o menu se abre e aqui vocês vão ter todas as chaves denominadas chave de locação, de rotação e de escala. Essas chaves aqui, individualizadas, é quando a gente quiser fazer apenas a animação de locação, apenas a animação de rotação e apenas a animação de escala. Mas eu posso fazer ao mesmo tempo animações que envolvam locação e rotação, então eu vou utilizar essa chave. Posso também fazer animações que envolvam os 3 tipos de transformação, locação, rotação e escala. Daqui do Location até a opção chamada Rotation Scales, são as chaves de animações que nós mais usaremos nos nossos tutoriais aqui disponíveis junto ao canal. As demais chaves são chaves que nós estudaremos posteriormente com um método mais avançado. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou sair aqui dos transformadores clicando na ferramenta chamada Select Box. Aqui nesse ponto, eu vou fazer com que esse objeto, nessa posição, nessa localização, ele esteja até o frame 50. Então eu venho na timeline e vou dizer que eu quero a animação desse objeto a partir do frame 50. Quando eu clico aqui e seleciono o frame 50, que é o quadro, daqui do 0 até o 50, eu manterei o objeto nessa posição. Para eu inserir uma chave quadro de posição, eu posso, com o cursor na área, clicar a tecla K e usar aqui a chave chamada Location. Quando eu clico, reparem que aqui vai aparecer um pontinho amarelo. Esse pontinho amarelo é aquela chave de locação que eu joguei no frame 50 junto a esse objeto. Essa é a primeira chave. Eu preciso definir a segunda chave para fazer a movimentação que eu quero no objeto. Para isso é preciso eu ir frames mais adiante. Por exemplo, nesse caso eu quero aqui no frame 200. Então eu seleciono o frame 200 e vou dizer qual é a movimentação que eu quero nesse objeto. Então eu seleciono o objeto e aqui eu posso utilizar o atalho G, X, ou posso usar aqui o Move, seleciono a setinha vermelha e arrasto o cubo até esse ponto. Largo e ele já tem uma nova posição. Com o cursor na área, novamente eu clico a tecla K, abro o menu Insert Keyframe e vou adicionar a chave Location. Coloquei uma no início e fechei no final para que a animação aconteça.
Vocês vão notar que ambas as chaves estão com uma coloração laranja. Isso quer dizer que nesse intervalo de tempo entre o frame 50 e o frame 200, o próprio programa se encarregou de criar outros quadros, gerando animação do movimento do objeto. Então, se eu der o player do frame 50 até o frame 200, vocês vão ter uma dinâmica do objeto, como se eu tivesse, digamos, pegado 150 folhas de papéis transparentes, colocado um sobre o outro, e em cada folha eu fosse redesenhando a movimentação do objeto. Para criar essa animação, o próprio programa já faz isso para a gente. É um sequenciamento e o programa já cria o efeito que nós desejamos. Poxa, mas eu gostaria também de no frame 50, poderia ser em qualquer frame, tá, pessoal? Começar também com o objeto fazendo uma movimentação de rotação. Em vez de usar apenas uma chave de locação, com o cursor na área aqui no início, eu vou clicar a tecla K, eu vou usar duas chaves, Location e Rotation, porque eu quero fazer dois tipos de transformação. Clico, ele sobrepõe a primeira chave, já que eu estou usando o mesmo frame 50. Se eu abrir esse painel que aparece aqui, que é o painel de transformação, vocês vão ver que a locação e a rotação têm as cores amarela. Isso quer dizer que foi criado chave de animação. Quando eu venho aqui para o frame 200, vocês vão lembrar que eu só tinha feito a adição da chave de locação. Somente a locação vai aparecer com a tonalidade amarela. Mas eu gostaria de fazer uma rotação desse objeto, tendo como base quem? Um eixo que seria o eixo X. Simplesmente eu posso acionar o Rotate, ou poderia utilizar a tecla RX para fazer a movimentação do objeto rolando pelo eixo X. Eu vou selecionar o círculo e vou criar um movimento. Repare que lá na barra da direita, a opção Rotation X está sofrendo alterações. Eu vou parar o objeto dessa forma aqui, vou soltar o mouse. Aqui no frame 200, eu venho com o cursor na área e clico a tecla K novamente, seleciono novamente o Location Rotation para fechar a mesma chave. Pronto, agora se vocês notarem, a minha animação vai do frame 1 até o frame 50, estática, e aí ele começa a se movimentar e rotacionar ao mesmo tempo, porque eu criei chave de posicionamento e de rotação. Poxa, eu queria também fazer uma animação de escala. Nesse caso, eu quero que a escala comece no frame 80. Então, eu seleciono o frame 80. Aqui eu vou usar a ferramenta de escala. Posso usar também o atalho S. Posso utilizar SX, SY, SZ. Ou então eu posso puxar a setinha que está aqui. Nesse ponto, eu quero que o objeto esteja nessa condição, no frame 80. Eu aciono o K e vou também usar a chave de escala. Veja que agora ele acendeu as três chaves aqui, locação, rotação e escala. Mas eu preciso fechar a animação de escala. Eu quero que esse efeito de escala aconteça somente até o frame 150. Então seleciono o frame 150. Veja que está tudo verde, porque aqui nesse frame eu não tenho nenhuma chave gravada. Que eu vou querer que o objeto faça uma extensão pelo eixo X. Ou posso também, pessoal, se eu quiser, alterar aqui os parâmetros em Scale X. Então, tanto faz eu usar o atalho, usar o transformador, que é a seta, ou então posso vir aqui e modificar o valor. E aqui eu posso simplesmente utilizar a chave, o atalho K, e acionar a segunda chave fechando rotação escala. Pronto, o que é que nós vamos ter agora? Na medida que eu vou até o frame 50, eu começo a movimentação, a rotação. No frame 80, eu começo a estender o objeto, e ele cria também uma dinâmica de escala. Então, na medida que eu vou acionando essas chaves que aqui estão embaixo, eu simplesmente tenho como fazer a inserção de chaves de animação junto à cena. Essas chaves, se eu quiser excluí-las, eu posso voltar ao frame 1, onde eu comecei, posso selecionar todas elas com o cursor aqui nessa janela, tecla A, e usar a tecla X ou Delete. Ele vai abrir um menu, Delete, e aqui eu posso ou clarear os frames, ou então deletar os keyframes. Quando eu clico Delete Keyframes, veja que todas as chaves somem. Agora, se eu der um player, eu não tenho mais a animação que eu tinha feito anteriormente. Poderia fazer agora uma animação de modo automático usando os keyframes. Como? Eu posso definir aqui no frame 70 que eu quero o objeto nessa posição que está. Vou sair aqui,
para o Move, tá? E aqui eu posso acionar essa opção chamada Alt Key. Quando eu aciono isso, qualquer movimento pequeno que eu faça junto ao objeto aqui vai fazer com que seja gerado uma chave desse objeto nessa posição. Nesse exemplo eu posso simplesmente clicar, movimentar rapidamente e ele já cria para mim uma chave do objeto nessa posição inicial. Agora eu venho aqui no frame 180. Nesse caso eu não vou precisar acionar o menu, porque eu estou com o Alt Key aqui funcionando. Então eu quero que o objeto venha para essa posição. Quando eu largo, ele automaticamente já vai criar a chave para mim. Dando play, vocês podem ver que eu não acionei o menu, mas com o Alt Key eu fiz a dinâmica de forma automática. Digamos que até aqui eu queira que o objeto fique nessa condição que vocês estão vendo. Eu vou fazer com que esse objeto, nesse ponto, usando aqui a tecla I, eu estou acionando no frame 180 todas as 3 chaves ao mesmo tempo. Repare que todas estão amarelas aqui. No frame 240, eu quero que o objeto use uma escala. Vou usar aqui S, diminuo. Quando eu largo, ele já cria a chave automática para mim no final. Quando eu der o player, movimento o objeto, conforme eu tinha feito automaticamente. Como eu inseri uma chave, a partir daqui ele começa a tomar uma dinâmica de escala finalizada com as 3 chaves aqui no frame 241. Vou voltar aqui para o passo 0. Usando a tecla A eu seleciono e usando a tecla X eu deleto o keyframe. Outra forma que eu tenho de acionar as chaves é, por exemplo, eu vindo aqui nos transformadores, eu vou zerar todas as posições que aparecem aqui, que eu alterei, vou usar aqui o Ctrl A, eu reseto todas as transformações, veja que tudo aqui ficou zerado, tá? Eu quero começar com o objeto desse ponto. Posso usar aqui também a opção de deslocar esse objeto pelo eixo X. Então eu venho aqui em Location X, veja que ele está em 0. Eu poderia vir aqui, encostar o cursor sobre a caixa de valores, pressionar o botão direito, vocês vão ver que eu tenho a opção chamada Insert Keyframes. Quando eu clico aqui, eu estou acionando uma chave de localização em X do objeto. Se eu quiser vir aqui no frame 120 e aumentar o valor de X, eu movimentei o objeto para essa nova posição, tá vendo? E aqui eu queria gravar a segunda chave. Como está automático aqui, repare que ele fez de modo automático a segunda chave. Mas eu vou desabilitar essa função, vou usar o Ctrl Z para voltar ao início e vou desabilitar a opção Alt Key. Pronto. Então eu venho aqui no frame 100, aumento o valor em X para fazer o movimento e vou aqui acionar novamente o botão direito, Insert Keyframes, criei a segunda chave. Agora, se eu der um play, veja que eu criei a animação baseada na caixa de valores usando Insert Keyframes. Vou apagar essas chaves usando a tecla X, utilizando esse pontinho que fica aqui bem à direita da caixa de valor. Nesse exemplo eu quero que o objeto se movimente pelo eixo Y. Então eu venho aqui em Location Y, vou dizer que o objeto vai ficar até essa posição no frame 80, então ele vai ficar estático até o frame 80, e aqui eu vou salvar essa posição. Como? Clicando nesse pontinho aqui, denominado Animate Property. Quando eu clico, ele gera uma chave e vai aparecer a chavezinha aqui no frame 80 do objeto, nessa posição aqui que é 0. Porém, quando eu chegar no frame 200, eu quero fazer com que o objeto, se eu andar para trás, eu estou usando valores negativos. Se eu andar para frente, eu estou usando valores positivos, como você pode ver lá na caixa de valores. Eu vou andar o objeto até aqui e vou largar nessa posição. Porém, eu não tenho a chave ainda gravada. Então eu venho aqui, clico novamente, Animate Property. Criei uma animação somente pela localização de Y. Então, quando eu dou o player, agora eu tenho uma animação básica de deslocamento, pode ser feito com rotação, com escala também, pelo eixo Y. Fácil, né? Vou usar a tecla A. Vocês vão notar que quando a gente dar o play junto à cena, o objeto ele vai começar lento, acelera, aí quando chega no fizinho ele vai diminuir a velocidade. Por que isso está acontecendo? Porque existe uma interpolação entre o frame 80 e o frame 200, onde tem animação, que permite com que o objeto crie uma animação no formato Bezier, que é um formato de curva. Então ele começa devagar, acelera e desacelera no final.
Para que a gente possa mudar ou criar outros efeitos possíveis nesse processo, a gente pode usar o cursor aqui na timeline, clicar a tecla T e vai abrir o menu chamado Set Keyframe Interpolation. A gente vai criar interpolações para criar efeitos distintos que a gente queira. O que ele está usando aqui é essa velocidade Bezier, como eu falei a vocês, porque é o que vem na configuração inicial do Blender. Porém, se eu quiser alterar essa velocidade para que ela mantenha uma velocidade linear no efeito, eu mudo aqui essa opção para linear. E aqui agora vocês vão ver que ele não vai começar lento. Ele começa a movimentação com a velocidade linear, desde o início até o fim. Aí eu queria fazer com um efeito aqui elástico, simples. Eu vou encostar o cursor entre as duas chaves, uso a tecla T e poderia, nesse caso, criar um efeito chamado Elastic. Quando eu der o play, o que é que vai acontecer? Essa interpolação vai criar a velocidade de animação com o efeito elástico. Queria criar um outro efeito, por exemplo, uso a tecla T, o efeito Bounce. Dou o play e vou ter um efeito de interpolação aqui com o efeito Bounce. Digamos que eu quero utilizar a velocidade linear. Então eu volto aqui com a tecla T e volto para o linear novamente. É preciso que eu entenda que a distância entre uma chave de animação e a segunda chave de animação é que vai promover o efeito mais rápido ou mais lento do objeto. Nesse caso, eu posso selecionar o segundo frame, que está mais distante, pressionando com ele somente na cor laranja, o outro vai ficar em tom branco, tá, pessoal? Eu vou selecionar e vou arrastar para um ponto mais próximo. Olha o que vai acontecer. Eu só vou ter um intervalo entre o frame 80 e o frame 100. Isso vai fazer com que o movimento seja mais rápido. Eu quero fazer mais lento. Então eu seleciono o segundo frame, clico e afasto. E agora, se eu voltar à animação, vocês vão perceber que ele vai ficar mais lento ainda. Eu vou clicar somente no primeiro. Eu arrasto o primeiro para o início da timeline. Agora, dando play, notem que a velocidade vai ficar mais lenta ainda. Então, esses são os princípios fundamentais para nós gerarmos as nossas animações de objetos com os transformadores Rotate, Scale e deslocamento aqui na área 3D. Espero que vocês tenham entendido esses fundamentos. Tenham um bom dia e obrigado pela atenção de cada um.